Bom dia, João Brazão e João Pedro Silva. Muito obrigado por terem aceitado este meu convite para esta conversa que seguramente vai ser muito interessante nesta próxima meia hora. João Brazão, começando por ti, fazer-te aquela pergunta que hoje em dia é quase obrigatória, que é, estamos confinados nas nossas casas há quase um mês. O que é que mudou? O que é que mudou para ti, pessoalmente, no teu dia-a-dia, na forma como vês, sei lá, o mundo? Se calhar já tiveste um bocadinho de tempo para pensar mais sobre isso, e na tua atividade enquanto investidor. Olha, pessoalmente mudou muito porque eu ainda por cima estava a sair de uma cirurgia e estava a fazer fisioterapia e a primeira coisa, como ainda por cima sou um doente de risco, porque já não tenho parte de um pulmão, etc., é que me foi totalmente proibido fazer saídas de casa, muito mais para ir pôr uma marquesa aonde pode eventualmente ter riscos de contacto. Portanto, a primeira coisa que mudou é que eu estou confinado em termos de fisioterapia em alguns exercícios, mais uma voltinha aqui ao quarteirão e pouco mais. Portanto, nesse ponto de vista, tornou-se extraordinariamente monótono na medida em que realmente, ao menos, eu tinha o objetivo de sair e agora não tenho. Bom, do ponto de vista de negócios, é evidente que essa é para mim a grande incógnita, porque... Vamos lá ver, eu do ponto de vista daquilo que era a parte ligada aos business angels, tenho-me afastado mais ultimamente porque, curiosamente, a maioria das empresas em que temos ainda investimentos são quase todas no Norte e, portanto, é o Pedro Fraga que tem estado, basicamente, como ele vive em Braga, a geri-las e nós, no fundo, vamos fazendo as nossas reuniões, que por acaso muitas delas já eram em Zoom, e vamos mantendo, digamos, a atividade, ainda temos algum capital para investir, mas a verdade é que também eu sinto uma quebra muito grande da qualidade dos projetos que nos têm aparecido. E, portanto, digamos que está, em minha opinião, em decréscimo, pelo menos para mim, para o meu grupo, a atividade de business angel. E é ainda possível porque, obviamente, entrou também muita gente, com muito mais dinheiro do que nós, com a capacidade para aceitar valorizações que nós não temos, e, portanto, essa parte está a mudar no sentido de decréscimo. O que aumentou bastante foi o desafio que me foi lançado pelo João Pedro, com quem eu trabalhei e, enfim, na prática durante 10 anos, foi meu colega de administração na empresa que fundei e era digamos, o homem que me assegurava o funcionamento da empresa, tirando a parte comercial que era minha e a parte técnica que era do meu outro sócio, e que me lançou o desafio de fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu sou uma pessoa inquieta, gosto de experimentar coisas novas, nunca tinha feito o turnaround de uma empresa e ele lançou-me o desafio de tentarmos encontrar uma empresa que tivesse prestígio, que tivesse uma boa reputação e um bom mercado, mas que estivesse em mau estado e tentar dar a volta. Assim que comprámos a Catering Assist, assim em 2 anos, eu tenho aqui a parte mole da tarefa, como sou Presidente do Conselho de Administração não executivo, é muito fácil mandar umas bocas e depois ele é que tem que aguentar no dia-a-dia com a execução, mas ele conseguia realmente o trabalho notável de em 2 anos tirar de uma falência anunciada a empresa para uma situação de finalmente atingirmos o break-even, para levarmos com esta do Covid em cima, portanto... João, eu vou aqui passar até para o João Pedro, porque acho que este é um bom momento, e fazendo só aqui assim 2 pontos. Um, para dar um abraço já agora para aqui, espero que ele veja o Pedro Fraga, que está em Braga, e espero que esteja bem. E também, João Pedro, a vossa história é muito interessante, por vários motivos. Era-o já no passado e provavelmente será até como uma boa história para o futuro, porque eu vivo no Norte, vivo no Porto, e no Norte e no Centro do país, no país todo, mas principalmente no Norte e Centro, há muitas boas empresas economicamente, por várias razões, ou por razões
estrutura financeira, ou por às vezes falta de pessoas, por múltiplas razões, não interessa as quais, chegaram a uma situação de fragilidade, mas que tem ali um económico muito bom, e portanto é algo que eu sempre acreditei, que havia aqui excelentes oportunidades, e vocês fizeram, e era isso que eu gostaria que contasse um bocadinho. Por um lado também deixar esta nota do que é que mudou para ti neste último mês, e aquilo que vocês fizeram nessa empresa, porquê nessa empresa, e o que é que estão a fazer, porque estão a fazê-lo, independentemente disso, estamos nesta pausa, mas o que interessa é que estão a fazê-lo. Claro, muito bem. É um gosto falar consigo. Muito rapidamente, em termos pessoais, mudou sobretudo a capacidade de fazer o wandering com a empresa. Eu sou um gestor que gosta de sair da cadeira e andar pelos gabinetes a falar com as pessoas, e isso faz-me falta. A relação mais direta. É claro que a videoconferência substitui parcialmente essa necessidade, mas não totalmente. E eu sinto um pouco a falta do estar no local com as pessoas. Dito isto, a Cadence também é uma empresa, desse ponto de vista, particular, porque não é uma empresa que possa funcionar em teletrabalho, não é? Sendo uma empresa que tem que estar presente nos clientes, os nossos técnicos têm que estar presentes nos clientes para fazer a manutenção dos equipamentos deles, têm que ir ao armazém buscar peças, têm que, portanto, estar no terreno. Não é uma empresa que possa toda ela funcionar em teletrabalho. Nós pusemos em teletrabalho as pessoas de carisma mais administrativo, mas os outros, muitos deles continuam no terreno a trabalhar, e isso significa que eu não posso estar tão presente. E isso, de facto, foi talvez a maior diferença que senti. E, em termos pessoais, nós cá nos adaptamos a viver nesta clausura. Creio que há coisas piores na vida. Agora, do ponto de vista profissional, faz-me um pouco de falta esse contacto permanente com as pessoas. Relativamente à empresa, diz bem, quer dizer, há imensas empresas em Portugal e no mundo. Aliás, esta ideia não me surgiu em Portugal, surgiu-me de um webinar que assisti e que por acaso se referia aos Estados Unidos em particular, mas a realidade é um pouco idêntica nos outros países. Há de facto um tecido empresarial liderado pelos baby boomers, que está neste momento a chegar à fase em que necessita de uma sucessão. Os baby boomers têm agora 70 e poucos anos. Muitos deles não têm planos de sucessão. E as empresas que foram empresas no passado com história, com prestígio, e que têm uma boa base de clientes, muitas delas, entraram numa fase de algum declínio por razões várias, entre as quais por inadaptação tecnológica, por falta de uma gestão mais moderna. E, portanto, essas oportunidades existem. Em vez de estar a fazer empresas de raiz e startups, assim, que têm, obviamente, os seus méritos, por que não aproveitar empresas que estão no mercado, que estão vivas, mas que estão em dificuldades e que podem ser mais bem geridas? E foi um bocadinho o que presidiu à minha iniciativa de falar com o João e de tentarmos encontrar uma empresa destas. Chegámos à Catering Assist, enfim, foi um pouco recambolesco, porque eu, no fundo, fiz uma pesquisa usando bases de dados daquelas que existem de empresas. Depois cheguei à Catering Assist porque preenchia determinados critérios que nos interessavam, ter sócios com mais de 70 anos, ter um EBITDA relativamente baixo e, portanto, indiciar o potencial de recuperação, estar na zona da Grande Lisboa, porque isso para nós dava-nos jeito. Enfim, foi um bocadinho por todos esses critérios. Chegámos à Catering Assist, fiz uma cold call, não conhecia as pessoas de lado nenhum e acabámos a comprar a empresa. A empresa é uma empresa interessante, tem uma excelente base de clientes. A empresa presta serviços de manutenção às grandes cadeias de restauração em Portugal, todas as cadeias de fast food, cadeias hoteleiras de prestígio. É uma empresa que faz manutenção, portanto, de equipamento de cozinha, de lavanderias, e é uma empresa que tem uma excelente base de clientes, tinha uma equipa técnica muito, muito interessante e bem qualificada, e faltava um bocadinho o resto, faltava a gestão, faltava a tecnologia. Foi um bocadinho isso que estivemos a fazer nestes 2 anos. Fizemos um investimento brutal em tecnologia, de informação. Os nossos técnicos andavam nos clientes com uns blocos que preenchiam à mão e depois as folhinhas em triplicado introduziam-se no sistema mais tarde. Hoje em dia andam todos
com o seu PDA, com o seu tablet, todos eles fazem, digamos, a introdução dos registros de intervenção online. As coisas mudaram muito, a empresa está mais eficiente, isso obrigou a mudar também alguns processos, obrigou a mudar muito a cultura, porque não é fácil pegar numa empresa em que as pessoas não estão muito habituadas à tecnologia e introduzir tecnologia de alto a baixo em todo o processo. Portanto, isso foi um trabalho interessante. E que, aliás, deixa-me interromper, curiosamente, muita gente não aguentou, tivemos uma percentagem significativa de pessoas que não conseguiram suportar o grau de controle que este tipo de sistemas exige e que se demitiram por iniciativa própria quando se lhe perguntou, mas então explique-me lá como é que você trabalhou só 2 horas por semana, 2 horas por dia na semana passada, e a resposta foi demite-me. Mas pronto, isto só para notar que a parte cultural foi para mim a maior surpresa, porque eu achava que era mais uma questão tecnológica e de gestão. Não, continua a ser pessoas. Sim, sem dúvida. A tecnologia é apenas uma parte do problema. A tecnologia passa também, obriga depois a novos processos, e os novos processos só podem ser implementados com mudanças culturais, não é? Portanto, esse tem sido o maior desafio, mudar um bocadinho a cabeça das pessoas. Recuperámos, de facto, a empresa em cerca de 2 anos. Neste momento estamos, em 2019, ficámos praticamente no break-even, vindo de uma situação muito, muito débil e, aliás, bem pior do que aquela que a própria due diligence que fizemos indiciava. Portanto, a situação era particularmente dramática. Tivemos, inclusive, a fazer um investimento superior àquele que estimávamos fazer inicialmente, mas estamos no bom caminho. Então. Ou pelo menos estávamos até agora, e agora aparece este tsunami, não é? Que no nosso setor é talvez o nosso setor é talvez dos mais atingidos, não é? Porque os hotéis estão fechados e adiaram investimentos, a restauração foi obrigada a fechar e no fundo algumas cadeias o que mantêm é uma atividade home delivery e takeaway, pouco mais, não é? Temos, sei lá, eu posso dar alguns exemplos sem estar a nomear as empresas, mas há uma grande cadeia de restauração que é a nossa cliente, tem 75% dos restaurantes a funcionar, muitos deles reduziram os contratos, outra tem metade dos restaurantes a funcionar, outra tem 17% dos restaurantes a funcionar. Portanto, as cadeias reagiram a isto de forma relativamente desigual, mas todas elas funcionando apenas em home delivery. Os hotéis estão fechados e, portanto, realmente o setor foi fortemente abalado. Isso obrigou a pormos a empresa em layoff parcial, portanto nós temos as pessoas a funcionar, continuamos a prestar o serviço aos clientes, mas as alocações estão muito mais baixas, não é? Evidentemente vamos ter que suportar-nos nestas linhas de financiamento Covid-19 que estão a ser disponibilizadas às empresas e estamos a apostar num cenário que seja de recuperação, de retoma, não sabemos bem quando. Eu não quero fazer futurologia, acho que ninguém está em condições de a fazer, mas eu diria que não vamos conseguir retomar a atividade de restauração nos modos em que a tínhamos a funcionar antes disto, antes de setembro, outubro deste ano, e mesmo assim não sei se vai ser esse nível, e o turismo provavelmente só vai recuperar daqui a um ano, ou seja, é natural que tenhamos algum turismo local a funcionar este ano. No verão o Algarve não vai estar vazio, o Algarve vai ter gente no verão, vai haver algum movimento turístico no verão, sobretudo nacional, mas o turismo internacional estamos condenados a que arranque apenas no ano que vem, provavelmente só no verão do ano que vem. E portanto isto do ponto de vista do P&L é um tsunami que teremos de surfar da melhor maneira possível. Mas também vocês já demonstraram que foram capazes de dar a volta uma vez e, portanto, eu tenho a certeza que isto está de passar e vocês seguramente vão conseguir... Vão conseguir continuar naquilo que é... João Brazão, vocês são os dois João, portanto tem aqui algum cuidado.
Esta é uma história muito, muito interessante e o João Pedro estava a dizer uma coisa que é muito normal, que eu já vi em muitíssimas empresas, que é está lá o mercado, estão lá os clientes, está lá o saber fazer, está lá o saber produzir, está lá inclusive muitas vezes até tecnologias de produção, mas falta gestão e falta-se tecnologia no sentido lato do termo, portanto não só a máquina para produzir, mas a tecnologia para gerir, para melhorar a relação com os clientes, para vender, etc, etc. E isto é a história de muitas empresas e, portanto, é muito interessante. Vamos lá ver, quando o João Pedro me abordou neste sentido, confesso que é algo que eu nunca tinha pensado, porque realmente eu quando vendi a Promosoft, que, enfim, entretanto tinha-me dado nome para Exit e que agora se chama Seco, já lá vão 10 anos, porque, no fundo, a minha grande atividade nos anos 5, 6 anos a seguir foi-me dedicar de alma e coração às startups. Foi uma experiência interessantíssima, aliás, algumas em conjunto contigo até, e aprendi muito e não haja dúvida que foi realmente algo que me enriqueceu e que me deu gozo fazer, mas quando depois o João Pedro me pôs esta ideia, eu numa primeira abordagem foi algo que não estava à espera, mas depois pensando bem, realmente cheguei à conclusão que, vamos ver este caso desta empresa em concreto, ela foi fundada a partir de um grupo que tem mais de 40 e tal anos. Ela em si, autonomamente, nós compramos no dia a seguir a ter feito 30 anos. E, portanto, o sócio fundador, que foi realmente os dois sócios fundadores, porque, entretanto, isto resultou no spin-off em duas empresas, cada uma para o seu lado. Eram homens e são homens com uma visão capaz de criar uma empresa com aquilo que de melhor havia na altura. No caso concreto da Catering Assist, o filho mais velho, o filho do fundador, até estava na empresa, ele é licenciado e é nosso sócio na Catering Assist, licenciado pela Católica e, portanto, com capacidade e know-how para poder implementar ferramentas modernas de gestão e processo, etc. Mas depois não era capaz de impor-se, porque era sempre visto como o puto. Epá, porquê? Porque aquela geração de gestores que estava à frente da empresa, entre eles o pai, era o puto que vira nascer, então agora este gajo vem para aqui e sabe mais do que nós. Como é que é? Não pode ser, não é? E, portanto, com o tempo, e isso é que é pena, não souberam acompanhar, quer do ponto de vista de metodologias de trabalho, quer do ponto de vista das ferramentas informáticas e não só, quer do ponto de vista da maneira de gerir as pessoas, adaptar-se a um mundo completamente diferente. A grande vantagem que eu e o João Pedro tivemos ao termos entrado foi, primeiro, somos, por experiência conjunta de trabalho da Promosoft, homens de tecnologias de informação. Epá, nós num ano implementámos o PHC de cima a baixo, começámos no CRM, acabámos na contabilidade analítica e pelo meio foi tudo e mais um par de botas. Isto é algo que, se tu pensares, não tem nada a ver com aquilo que era a realidade da empresa antes. Antes a empresa tinha realmente o PHC, que emitia faturas, que depois mandava as faturas em papel, em caixotes, para uma empresa de contabilidade no Porto, para lançar no Primavera. E era esta a maneira de gerir a empresa. Portanto, um dos maiores problemas que nós deparámos na due diligence e que nos deu problemas, inclusive, depois de imparidades, etc., é que não jogava a porca com a porcalhota. Quer dizer, tu tinhas valores na área comercial do PHC, não tinha nada a ver com o resto. Depois, tu não tinhas, obviamente, maneira de ser capaz de fazer... O João Pedro é, primeiro do que tudo, engenheiro eletrotécnico. E, de seguida, fez um MBA em gestão. E, portanto, é um homem de números, é um homem de... Temos o que tu não medes, não geres. Ponto. E, portanto, para nós,
um ano, 2 anos depois, ser capazes, como somos agora, de, por intervenção, ser capazes de medir a rentabilidade que ela nos está a dar, ou de fazer uma coisa que foi impensável na altura e quase um choque para as pessoas na empresa, que foi dividimos os clientes, o básico, em A, B e Cs, e os Cs temos pena, não é quase despedir os clientes, mas é dizer, ouça, ou nos dá prejuízo, ou então a proposta é tão grande que vale a pena fazer o trabalho porque nos justifica. Mas tu não eras capaz de medir nada disto. Se tu nem sequer sabias se as contas correntes eram iguais ao resto, portanto, é esta discrepância entre uma boa oferta comercial, são pessoas com know-how sobre cozinhas e máquinas de lavandarias, etc., absolutamente fantástica, mas que depois, do ponto de vista de gerir, de gestão de projeto, de controle de projeto, inclusive depois na área mais de gestão pura, não são capazes de o fazer. A primeira coisa que nós fizemos quando compramos a empresa foi levar connosco, por acaso, o que até foi um bocadinho um choque, 3 mulheres. Fomos buscar uma controller, fomos buscar uma diretora de marketing e fomos buscar uma diretora comercial. Até porque a empresa, curiosamente, não tinha área comercial. Então, mas como é que vocês vendem? Toda a gente nos conhece, compram-nos. E isto é, em minha opinião, depois de ter estudado um bocadinho o problema, a realidade de imensas empresas. Sem dúvida. João, deixa-me aqui, e sem dúvida, e só este tema, porque é o tema de transformar uma empresa, dar a volta a uma empresa, era um tema interessantíssimo para nós fazermos aqui umas horas não era de uma conversa, era de uma formação sobre eles. Mas eu gostava um bocadinho de tocar aqui num outro aspecto, até que vocês nos falaram na questão da cultura, e tu falaste dessa questão interessante, que era do jovem qualificado, mas que era o puto. E isto tem um bocadinho a ver com a minha questão seguinte, que é, tu que és um rapaz novo, mas que já não és um puto, portanto já, e que continuas, que eu já te conheço há muito tempo, que continuas um empreendedor, e portanto com vontade de empreender, de transformar, de fazer acontecer. E a minha questão tem um bocadinho a ver com isto. Como é que vocês, é algo que eu não sei se algum de nós consegue antecipar, mas eu às vezes dou-me a pensar no seguinte: nós, os jovens, aqueles que são mais jovens que nós, são verdadeiramente jovens, no sentido de que têm hoje 20 e poucos anos, que acabaram o curso há pouco tempo, que muitos deles que são altamente qualificados mesmo, muitos deles são qualificadíssimos, que olhavam para o mundo como algo que estava sempre em melhoria, em que tudo lhes era possível, conheciam gente de todo lado, viajavam para todo o mundo, ouviam falar das startups, dos investimentos, das empresas fantásticas, e de repente nós vemos acontecer isto. De que forma é que isto lhes vai impactar? Ou seja, será que isto passa rapidamente, eles continuam a acreditar que empreender, que fazer até porque está no ADN, ou vão ter mais receio? Porque o mundo de repente muda e não se sabe, muda brutalmente. Eles olham muitas empresas espetaculares que de repente estão com problemas, porque tudo mudou e porque parou. Porque pela primeira vez na história, ou pelo menos na nossa história, no nosso tempo, parece que o mundo parou. Não é verdade, ele não parou, mas parece que de repente quase que parou. Como é que achas que isto, se é que já pensaste um bocadinho sobre isto? Olha, eu no meu caso particular tenho 4 filhos e 2 delas, curiosamente, têm ambas a ambição de virem a fazer empresas nas áreas em que estão a estudar. A minha filha, que é enfermeira, continua a sonhar no dia em que tenha know-how suficiente para poder criar uma clínica para apoiar as mães e os partos, etc., porque é a área em que realmente lhe dá prazer e ela vê-se, nem que seja no limite com a ajuda dos irmãos, a poder criar uma empresa, porque tem um bocadinho, se calhar também instigado por mim e pela mãe, somos os dois um bocado de nos metermos inquietos
tem essa vontade. A outra que está neste momento a fazer um PhD em mega events, e por acaso ia fazer agora a cobertura o estudo sobre as Olimpíadas e que viu a sua vida atrasada um ano, porque as Olimpíadas foram atrasadas um ano. O que quer fazer é uma empresa para organizar eventos, digamos, ainda por cima, no caso dela, é a pancada que eu tenho por automóveis, de preferência ligada a carros. Portanto, eu pelo menos cá em casa, nestes dois, não estou a ver nenhuma alteração na mudança. Não, isto foi uma paragem, é uma chatice. Estavam em Inglaterra as duas a estudar, uma a estudar, e teve que vir para aqui, mas continua com vontade sobre isso. Não sei, João Pedro, se tu tens sentido isso, mas eu acho... João, isso é ótimo, isso é uma mensagem de esperança no futuro que já fica aqui assim. João Pedro, o que é que tu tens, o que é que tens sentido? O que é que tens, se é que tens sentido que tens convivido? Eu acho que os jovens não se vão intimidar. Por várias razões, entre elas porque o Covid em particular também não os afeta tanto como outras gerações. E, portanto, eu acho que eles não se vão intimidar. Acho que isso, digamos, esse desejo de futuro não vai esmorecer. Agora, o que eu acho é que a maneira como todos nós olhamos para a vida do ponto de vista pessoal e profissional, isso vai mudar profundamente. Eu acho que só o facto de nós irmos ter que viver o próximo ano, porque é disto que estamos a falar, não estamos a falar de uma coisa que se resolve em 2 ou 3 meses. Portanto, estamos a falar em viver numa sociedade low touch durante pelo menos mais 1 ano e meio, até haver uma vacina disseminada. Mesmo que apareça uma vacina daqui a 1 ano, a vacina vai demorar tempo a chegar às populações. Primeiro vão-se vacinar os mais débeis, as populações na sua totalidade só vão estar vacinadas daqui a 2 anos, e portanto nós vamos ter que aprender a viver numa sociedade low touch durante muito tempo, e isto vai mudar muitos hábitos. Eu acho que o teletrabalho veio para ficar, acho que as empresas vão ter que, aliás, veio para ficar não apenas por necessidade, porque de repente as pessoas perceberam que não precisam de todo aquele espaço de escritório que têm, perceberam que podem poupar em termos imobiliários, perceberam que de repente foram forçados a fazer uma série de investimentos tecnológicos para facilitar o teletrabalho, e esses investimentos estão feitos, e agora o teletrabalho vai ser uma realidade. Mas quem diz isso a nível de teletrabalho diz outras coisas. Os hábitos vão mudar muito. Eu, por exemplo, acho que há alguns negócios que dificilmente voltarão a ser o que eram, nomeadamente, por exemplo, os cinemas. Eu acho que se já não estavam bem, vai ser difícil retomarem a atividade tal qual a conhecíamos. As escolas vão mudar, vai muita coisa mudar. Isto para a juventude é excelente, porque quando as coisas mudam, não é? É quando eles estão, é quando as coisas mudam no sentido deles próprios e das suas valências serem úteis, não é? Então eu acho que a juventude não nos vai faltar, não nos vai deixar ficar mal, francamente. Mas eu, em minha opinião, já agora, acho que com tudo o que de mal nos traz o Covid, não haja dúvida que aqui conseguimos zipar um conjunto de evoluções que seriam inevitáveis e que iriam custar imenso a acontecer por via das dinâmicas normais, e que de repente tem que ser porque tem que ser, ponto. Nós ganhamos 10 anos em 15 dias. João, essa é sem dúvida uma... Nós estamos a terminar e é... E portanto isto é... João, nós estamos a terminar, e essa é claramente uma mensagem de otimismo e algo que eu partilho totalmente. Ou seja, eu sinto, porque o ser humano é assim, o ser humano só faz aquilo que tem que fazer quando é obrigado a fazer. Vai fazendo com o tempo, mas quando é obrigado a fazer, faz, e faz à bruta. E estamos a fazer à bruta, estamos a fazer com sacrifício. Algumas vezes não, algumas das coisas que estamos a fazer não estamos a fazer com sacrifício, estamos a fazer quase naturalmente, mas num tempo super comprimido.
e é como vocês ambos, é como dizem ambos, ou seja, isto veio para ficar. Porque quando o ser humano também é assim, quando o ser humano se percebe que algo é melhor do que aquilo que fazia, passa a usar, passa a fazê-lo. Sim. E, portanto, nós não vamos continuar a poder depender tanto da faturação low cost só de produtos na China. Vamos ter que ter hubs diferentes de produção, porque vai diminuir o risco. Nós vamos ter que ser obrigados a deslocalizar para mais próximo de nós uma série de produções, porque não podemos depender deste fecho de fronteiras de repente produtos essenciais deixar de ter acesso. Há aqui um bocadinho de mistura de regresso às origens com uma vertente tecnológica que não havia no passado. Ou seja, estamos a voltar à aldeia. João Brazão e João Pedro Silva, muito obrigado. Obrigado por esta interessantíssima conversa. Uma conversa em que, apesar de todas as dificuldades, mais uma vez, todos concordamos que só podemos ter esperança no futuro e seguramente que depois passar isto tudo demora 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, que vai demorar, vai ser duro, vai ter seguramente consequências muito grandes, mas vamos ser capazes de ultrapassar e vamos continuar a ser felizes. Obrigado a ambos. Obrigado, nós. Obrigado. Obrigado.